primeira coisa que eu disse. Então, não devemos ser governados pelas nossas emoções. Nós devemos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre isso. É sobre não ser governado pelas nossas emoções. E o tópico principal da noite é: não pague o preço. E o que é o preço? O preço é um custo. É uma consequência que nós viemos a sofrer de acordo com o que nós façamos em uma determinada situação. E, nesse quesito, agora a gente vai falar sobre pagar o preço das nossas emoções. E um preço custa caro. E a física tentava falar, né, mas o que a ciência diz depois, a Bíblia já disse antes. Então, a física dizia que toda ação tem uma reação. Mas na Bíblia antes já dizia, né, que se a gente lançar uma semente, a gente vai ter uma colheita de acordo com aquela semente. Então, eu não posso ter uma semente de um pé de jambo e pegar uma jaca. Você vai colher da consequência daquilo que você semeou, não é isso? Então, a Bíblia já diz antes. E hoje nós iremos aprender com alguns homens da Bíblia. E o primeiro homem que eu queria aqui abrir é Josué, no capítulo 1, versículo 9. Amém? Eu não vou ler agora, mas eu vou dar a introdução. Josué era um rapaz no qual Deus designou ele para fazer uma grande função, que era conduzir aquele povo para a terra prometida após a morte de Moisés. E Deus deixou alguns conselhos para Josué ser bem-sucedido. E você aí pensa, aqui necessariamente não tem escrito, mas a gente deduz que Josué era um rapaz, ele era jovem, as pessoas que ele estavam cercados tinham muitas vozes. E aí Deus sabia que Josué poderia se sentir preocupado. E aí Deus aconselha Josué. E quantas vezes nós nos sentimos preocupados diante de alguma situação que a gente possa ter ou agir? Como nós devemos agir? E a Bíblia é tão perfeita que ela nos ensina tudo. Então, aqui, eu vou começar a ler no capítulo 6. Ele disse, Deus falando assim para Josué: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. No versículo 6. E aí, novamente, Deus disse, seja muito forte e corajoso. Então, havia novamente Deus falando duas vezes, seja muito forte e corajoso. Então, Deus estava exclamando. É como se Deus dissesse assim, ei, você vai precisar ser forte e corajoso. Vai ouvir muitas vozes. Aonde Josué cercava, numa batalha, quando ele mandou lá os espias para saber, quando eles voltaram, eles vieram com uma atitude pessimista, negativa, e disseram que não ia conseguir. Só que Josué, ele precisava não agir de acordo com a emoção que ele ia sentir naquele momento, porque quando as pessoas falam, qual é a nossa reação? Nós pensamos, às vezes a gente tem certeza de uma coisa de Deus, só que aí quando a gente chega em casa, uma pessoa diz assim, tu tem certeza? Rapaz, eu não sei se é de Deus mesmo não. E essa igreja que tu vai, está te dando o quê? Eu não sei se só eu já passei por isso, né? Mas aí, o que será que aqueles espias voltaram e disseram a Josué? Algo incrédulo. Eles estavam ali naquele momento que ele não ia tomar atitude, só que Deus sempre mandava para Josué uma direção, uma explicação do que ele devia fazer. E eu quero dizer que no momento que a gente fique diante de uma grande situação, que a gente se preocupe se a gente vai ter êxito ou não, a gente primeiro escute a direção do Senhor. E o não do Senhor nunca vai ser uma resposta, porque sempre vai haver uma resposta. Então, quando a gente busca a Deus verdadeiramente, com direcionamento no Espírito, vai haver uma resposta de Deus. Se ainda não teve a resposta de Deus, é porque você ainda não está preparado para aquilo. Então, você deve parar, voltar, orar novamente. E aqui, continuando,
Seja muito forte e corajoso, no capítulo 7. No versículo 7, obrigada. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e noite e se esforce para viver de acordo com o que tudo nele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Então Deus está dizendo para Josué, ei, não se preocupa, porque eu vou estar com você para onde quer que você vá. E muitas vezes a gente posta no Instagram, seja muito forte e corajoso. Eu vejo várias pessoas postarem, mas aqui Deus estabeleceu um princípio. Deus disse, examine a escritura de dia e de noite, viva de acordo com a minha palavra. Você não terá que se preocupar. Então, a partir do momento que a gente vive de acordo com essa palavra, e meditando nas escrituras, não é lendo, é buscando entender, a gente vai ter êxito em qualquer lugar que a gente for. E a gente não vai se preocupar. Embora a gente, em algum momento, a gente se preocupe ou a gente sinta medo, essa preocupação, ela é momentânea. Porque as emoções quer dizer preparar para ações. Exemplo, na Bíblia tem escrito, quando ficarem irados, não pequem. A Bíblia está dizendo que a gente nunca vai se irar? Não, ela está dizendo para a gente não pecar, porque é natural do ser humano sentir emoções, porque emoções significa preparar para ações. Então, a emoção vem para nos proteger. Talvez você sinta uma raiva naquele momento, mas não peque, não deixe que ela te governe. Quem anda segundo a carne é governado pela carne. Quem anda segundo o Espírito Santo vai conduzir a sua alma. Por quê? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, muitas vezes a gente deixa a nossa alma governar o nosso corpo. E o que acontece? Nós pecamos e o pecado ele traz o quê? Ele traz a morte. Ele conduz à morte, ele nos tira do centro da vontade de Deus. E quando nós pecamos, pode acontecer o pior tipo de coisa que pode acontecer a alguém, que é algo que Jesus mais temia. Se Jesus temeu algo durante a vida dele na terra, foi isso, que é se afastar da presença de Deus. Então, que a gente valorize a presença de Deus, porque muitas vezes não estamos valorizando a presença de Deus. Muitas vezes nós tomamos uma emoção, agimos errado, agimos de acordo com a natureza da carne. Aí vocês abram em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Agimos conforme a natureza da carne e acabamos sendo carnais e não sendo seres espirituais, que foi o que Deus nos criou para ser. No capítulo 8, versículo 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa mesma natureza. Mas nós temos a mente controlada pela natureza humana? Aí cada um dentro de si pergunta, a minha natureza está sendo controlada pelo quê? Eu digo no sentido, quem eu estou deixando que me conduza? Quem? Por quê? Se o seu espírito está devidamente alimentado, que foi a primeira coisa que a gente aprendeu com Josué, que a gente aprendeu com o que Deus disse para Josué, que foi meditar nessa palavra de dia e de noite, viver de acordo com ela, a gente vai fazer com que a nossa carne seja sujeitada ao nosso espírito. E assim, não vamos viver de acordo
com a mente controlada por a natureza humana. Aí, continuando o versículo. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas quem tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Quem aqui quer ter vida eterna e paz? Então, a partir do momento que a gente está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus, nós teremos paz no nosso coração. E aí, continuando sobre o assunto das emoções, eu tinha um projeto na faculdade que se chamava Suporte, que queria dizer suportar, que era no sentido das pessoas suportar o que elas estão passando, e suporte no sentido de ajudar uns aos outros. E nesse projeto, nós recebíamos muitas pessoas e me chamava muita atenção, porque eu convivi com pessoas que tinham depressão, pessoas que tinham transtornos diagnosticados por médicos, e tinha uma menina lá que ela tinha depressão, que eu fiquei surpresa realmente, porque a menina, você olhava assim fisicamente, ela era uma princesa. A menina era modelo, a menina era muito gentil com todo mundo, e a menina tinha todas as condições financeiras, mas tinha algo que estava faltando dentro dela. E o que eu quero dizer é que existem pessoas que passam por processos que ficam doentes mentalmente por causas fisiológicas, por causas do seu organismo. E sim, essas pessoas precisam de auxílio, precisam de ajuda, porque existem hormônios, diversas coisas que realmente afetam as pessoas. Mas existem mais pessoas ainda que estão adoecendo as suas emoções por estarem doentes no espírito. E essas pessoas que nós devemos alcançar, essas pessoas que nós devemos dar uma palavra, porque eu mesma tinha uma ansiedade descontrolada. Eu não sei se eu já falei isso aqui na igreja. E eu tinha uma ansiedade descontrolada, que o meu coração acelerava. Eu me sentia triste sem nenhum motivo. E isso era corriqueiro, isso era direto, isso não era normal. E desde que eu cheguei aqui, eu virei outra pessoa, amém? Então, era algo espiritualmente que estava faltando dentro de mim. E tem pessoas que estão precisando de algo espiritual dentro delas. E existem alguns momentos, sim, que às vezes, eu não vou mentir para vocês, porque o diabo, ele brinca com a nossa mente o tempo todo. Que, às vezes, eu possa me sentir triste em algum momento, mas quando eu me sinto assim, eu paro, eu oro, eu leio as Escrituras e digo, Jesus, Senhor e Mestre, acalma o meu coração, porque eu tenho certeza que eu vou ficar bem, porque eu tenho certeza que eu não estou sozinha, porque eu tenho certeza que a minha confiança está no Senhor. Amém. E eu queria dizer que há duas diferenças da preocupação e da preparação. Então, a partir do momento que a gente sente algo e a gente fica preocupado, é porque muitas vezes nós estamos sofrendo antes do tempo. E eu falei de preocupação porque a ansiedade é sofrer antes do tempo. É sofrer algo, uma batalha que você nem viveu. E a preparação é diferente, ela lhe prepara para aquilo que você vai viver. Então, quando Jesus estava no barco, ele estava em descanso. Então, ele não se preocupou e os discípulos temeram, eles ficaram preocupados, eles sofreram mesmo Jesus dentro do barco. Só que aí a gente vai aprender agora um momento em que Jesus ficou realmente preocupado, que é em Lucas, capítulo 22, a minha colinha está aqui na mão, os versículos. Lucas. Pronto, começando aqui, no capítulo 22, no versículo 42. A igreja encontrou?
Amém? Então, no capítulo 22, no versículo 42, começa dizendo assim, Jesus falando, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, não quero que seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. No 44, Jesus, cheio de uma grande aflição, orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Então, naquele momento que Jesus estava preocupado, aflito, foi tão grande que ele suou gotas de sangue. Então, a gente nesse momento vê que Jesus se fez realmente homem, homem que ele se despiu e veio aqui à terra e sentiu as coisas como homens. Mas Jesus sentiu naquele momento uma grande aflição, mas a aflição era porque ele iria carregar os nossos pecados, que ele iria se afastar da presença de Deus. Então, que a nossa maior preocupação seja assim como a de Jesus, seja de ficar longe do Pai, longe da presença de Deus. E naquele momento, cheio de o que a gente aprende aqui, quando veio a grande aflição sobre Jesus, ele disse, não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade de Deus. Então, quantas vezes a gente, por exemplo, a gente vê aqui as cadeiras vazias, foram pessoas que fizeram a sua vontade. Por que vocês acham que elas não deviam estar aqui na igreja agora nesse momento? Elas agiram conforme o Espírito. Tem pessoas que não vieram porque realmente não puderam, mas a gente sabe que tem pessoas assim. Outras escolhas mesmo que nós fazemos na nossa vida. A gente tem que analisar espiritualmente. A gente ainda vai falar sobre escolha, eu vou acelerar, porque eu tenho muita coisa para falar hoje. Então, a preocupação de Jesus naquele momento era de se afastar de Deus. Então, que essa seja a nossa maior preocupação. E o primeiro ensinamento foi, diante do medo, que a gente leia a palavra de Deus, que a gente examine essa palavra. Eu não sei o que vocês estão passando, porque a psicologia tem um nome bonito para chamar isso, que é idiocentese. Desde que eu falei esse nome, toda oportunidade eu procuro falar, porque eu acho chique. Idiocentese. Quem conhece idiocentese? Idiocentese quer dizer que cada pessoa responde a um estímulo de uma particularidade. Ou seja, se eu jogar uma pedra na cabeça da irmã Neide, não vou fazer isso, irmã Neide, ela pode não dizer nada e ficar tranquila. Ou se eu jogar uma pedra no pastor Fabiano, ele possa gritar, ele possa ficar irado. Ou seja, cada pessoa responde algo de uma forma. Mas cada pessoa responde algo de uma forma, mas a gente deve fazer que nem esses homens fizeram. Josué, examinar a Escritura, e Jesus, ele orou com mais intensidade. Então, quando vier a maior aflição, que a gente não vá colocar no Instagram, que está triste, que a gente não vá... Às vezes a gente fala para o vizinho, fala para o irmão, fala para o namorado, fala para o vizinho, mas o último que chega para falar é com Deus. Então, que a gente faça que nem Jesus fez, a gente ore com mais intensidade. E Deus mandou o anjo que ia lá e o animava. Amém? E o último dessa parte, eu quero que vocês abram no Salmos 42. Deixa eu olhar meu tempo. Meu Deus, já falei isso tudo. E eu com medo, que achando que não ia ter que falar em 30 minutos, né? Ainda bem que só foi a alma, né? O Espírito já sabia. Amém. Então, eu vou ler essa partezinha aqui, desses Salmos, que ele diz assim, o meu coração é no... vou dizer o versículo. No versículo 6. Então, o salmista aqui, nesse momento, ele estava por uma grande... Estava muito triste, ele estava muito abatido. Só que eu li esse salmo e, para mim, ele também estava indignado por se sentir dessa forma. E quantas vezes eu já fiquei indignada por me sentir de alguma forma, eu digo, Senhor, eu, tua filha, para me sentir assim, porque eu não,
Vou me levantar em Deus. E aí ele dizia assim, eu vou ler antes, eu ia ler depois, mas vou ler antes. Eu vou ler no versículo 1. Assim como a coça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando eu poderei ir adorar na tua presença? Choro de dia e de noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está o seu Deus? Quando eu penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Porque estou tão triste. Eu imagino ele indignado, dizendo, por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu só vou ler até aqui. Então, eu vou ler novamente esse versículo. Eu porei a minha confiança em Deus, e eu ainda o louvarei. Então, que a gente faça como o salmista. A gente ponha a nossa confiança em Deus, porque Ele é poderoso para fazer o que nós nem imaginamos, infinitamente mais do que nós pensarmos. Então, se a gente confia em Deus, a gente está dizendo que Deus pode mudar a perspectiva do que a gente está passando agora. Porque uma emoção, ela não define quem você é. Se você está sentindo dessa forma, você não é assim, porque nós somos um povo feliz e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se de manhã você se sentir triste, se levante em louvor a Deus, assim como o salmista fez. Então, os 3 ensinamentos são se levantar em louvor, examinar as Escrituras e orar com mais intensidade. E eu estava lendo um livro da Joyce Meyer que ela dizia que tinha depressão. E ela disse que quando ela acordava, ela podia escolher passar o dia triste, ou ela podia escolher se levantar com vestes de louvor e adorar a Deus. E ela sabia que ela não era depressiva, que ela era curada, que ela era sarada. Então, que a gente saiba disso, que a gente se viste em vestes de louvor. Porque quantas vezes a gente está escolhendo alimentar nossas almas com coisas ruins? Eu falo isso para os adolescentes, não escolham ver músicas tristes, coisas no Instagram que adoece a cabeça. Eu vi um estudo que crianças de 5 anos estão tendo ansiedade cada vez mais. Muitas crianças, algo que não é normal, estão tendo ansiedade, precisando para ir para o psicólogo. Crianças. Isso existe. Eu vejo crianças com acesso a tecnologias, a vídeos que elas não eram para ter. Por que as nossas crianças estão adoecendo? Por que essa sociedade está tão doente? São resultados disso. Elas escolhem alimentar a nossa alma, que a gente escolhe alimentar a nossa alma de manhã, alimentando primeiramente o nosso espírito, para que o nosso espírito possa guiar a nossa mente, a nossa alma, e não deixar com que a nossa carne seja a direção. E esses foram os 3 tópicos que a gente aprendeu. E agora, vamos para o próximo. Então, primeiro, eu quero que vocês repitam, né? Eu não vou pagar o preço de ser guiado pelas minhas emoções. Então, nós sabemos que nós somos um povo escolhido, que nós vamos ser guiados pelo nosso Espírito Santo, que habita em nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos um povo eleito, nós somos um povo escolhido por Deus. Então, que a gente lembre-se que o Espírito Santo está dentro de nós, que a gente use esse Espírito. E que a gente não esconda o nosso espírito, porque muitas vezes nós estamos escondendo o nosso espírito, ocultando o nosso espírito e só mostramos a nossa carne. Amém? E agora vamos abrir, deixa eu ver aqui. Gênesis 25, capítulo 25, Gênesis capítulo 25, versículo 31. E os 3 pontos que eu trouxe aqui, eles estão interligados. Deixa eu ver, capítulo
Eita, meu Deus. Eu tenho quanto tempo, pastor? Vamos lá. No versículo... Deixa eu ver... 31. Sim. Não vou adiantar aqui os... Pronto, no versículo 29, na verdade, desculpa. Agora vamos falar sobre... A gente estava falando que de escolher vir para a igreja. A gente escolheu, mesmo cansado, pessoas aqui trabalhando o dia todo, nós escolhemos vir para a igreja, não é verdade? Mas a alma de vocês queriam dormir? Queria, não queria. Mas vocês foram guiados pelo Espírito, não foram? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre escolhas. Muitas vezes, quando a gente não governa a nossa mente, que a gente aprendeu a governar a mente, que é orando, lendo a Bíblia e louvando ao Senhor, a gente aprendeu assim. E agora a gente vai aprender de acordo com a nossa mente, devidamente no lugar a como escolher. Porque muitas vezes nós estamos escolhendo as coisas, determinando o nosso futuro de acordo com a nossa emoção. Você pode ter escolhido a roupa que você vestiu hoje, o sapato que você vestiu. Você escolheu escovar o dente ou não, eu não sei. Eu tomara que tenha escolhido, porque eu ia falar que essas escolhas não importam, mas escovar os dentes, a escolha tem consequências. Eu cheguei lá no dentista, tinha que fazer um canal. Eu digo, eita, Senhor, como é que eu vou orar, né? Se é a consequência do que eu semeei, como é que eu vou orar para pedir ajuda a Deus, se eu que não cuidei do dente direito? Mas, enfim, brincadeira. Mas foi verdade. E aí, no versículo 31 diz, não é no 31. É mesmo, no 29, desculpa. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo, estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha. Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse, está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então Jacó disse, então jure primeiro. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e a sopa de lentilhas. Está assim escrito na minha. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Então, primeiro eu falei de escolhas que não afetavam, que é a roupa. Mas existem escolhas que afetam a nossa vida, a nossa dinâmica e o nosso destino. Assim como Esaú, ele foi de acordo com o que ele estava sentindo. Lembra que eu disse que estava interligado o que a gente sente na nossa alma e as escolhas? Então, ele escolheu algo com a sua alma. Ele escolheu algo de acordo com o que ele estava sentindo naquele exato momento. Só que aí, ele não mediu as consequências. Ele não mediu as consequências, porque ele abriu mão do direito da primogenitura, que tinha direitos que eram físicos, direitos de terra, direitos e, principalmente, bênçãos espirituais. Esaú abriu mão disso tudo pelo que ele estava sentindo naquele determinado momento. E aí a gente reflete. E eu? O que eu estou escolhendo? Porque eu não sei se você sabe, toda vez que a gente acorda, a gente escolhe. A gente escolhe o que a gente vai tomar café da manhã, a gente escolhe o que a gente vai comer, a gente escolhe o nosso destino. Porque, eu digo para vocês, muitas vezes eu vejo assim, as pessoas dizendo, mas foi a vontade de Deus. Mas eu digo, será que foi a vontade de Deus ou se foi a tua escolha? Muitas vezes a gente está atribuindo a Deus o que foi a nossa escolha. Porque a partir do momento, por exemplo, você escolhe se alimentar bem.
você está nutrindo o seu corpo para passar um dia bem. Porque se você come besteira, você vai se sentir de uma forma, porque isso altera você, o seu estado do espírito. Por exemplo, se você come muito industrializado, há estudos que comprovam que você vai se sentir mais cansado, mais pesado, com menos disposição para agir no seu dia. E se você come de forma mais saudável, você vai ter mais disposição, mais energia. Eu estou falando isso de algo de forma natural mesmo, no seu dia. E você também escolhe as consequências do seu futuro, porque o nosso alimento futuramente vai determinar como vai ser como você vai ser idoso, né? A sua saúde. E aí, no final, as pessoas adoecem e atribuem tudo a Deus. Mas, na verdade, quando foi a nossa escolha. Porque se você levanta e diz, hoje eu vou estudar, você foi para a escola, você verdadeiramente aprendeu. Ou se você levanta e diz, hoje eu vou estudar, hoje eu vou fazer uma coisa por mim, mesmo que o meu dia seja mais pesado, mas com Jesus o meu fardo é leve. Porque Jesus disse, né, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, a gente consegue fazer todas as coisas com o Espírito Santo. E aí a gente escolhe se vai ter uma vida saudável, se a gente vai fazer um exercício, se a gente vai se levantar e estudar. Isso influencia até na nossa mente. De forma, né? Só que aí eu falei de escolhas que alteram o nosso corpo. E agora, quando a gente escolhe alterar o nosso destino, por que vocês acham que eu escolhi ficar com o Tiago porque eu acho ele bonitinho? Eu escolhi ficar com ele porque eu vi nele um homem de Deus. Então, que vocês percebem como isso altera a dinâmica do futuro? Quantas meninas estão por aí escolhendo se envolver com homens e depois com qualquer pessoa assim e depois no futuro sofre? Ou quando a gente acaba com a dinâmica de Deus, porque Deus fez tudo de uma dinâmica perfeita, que a gente faça as escolhas certas, mas a gente tem um livre-arbítrio, né, para decidir. Mas a dinâmica de Deus é perfeita. Mas quando a gente escolhe algo que está fora da visão de Deus, a gente colhe essas consequências. Como a gente colheu essas consequências? Como foi Esaú aqui, que ele perdeu a bênção, ele trocou a bênção que ele tinha por uma sopa de lentilhas. E aí eu digo para vocês, será que a gente está trocando a nossa bênção por uma sopa de lentilhas? Por que eu escolhi vir hoje? Se fosse a minha vontade era aí estar sentada do lado de vocês. Mas eu vim porque eu escolho, vendo as consequências, ponderando, pensando, porque no meu futuro isso vai me alterar. Eu escolho consultando o Espírito, porque a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. E a gente já falou que silêncio não é resposta de Deus. Então, que a gente busque a Deus antes de fazer uma escolha, que a gente observe as consequências, que a gente não venha colher do que a gente está semeando e depois fale que aquilo foi vontade de Deus, como o mundo anda dizendo. Porque a vontade de Deus para a gente, ela é boa, perfeita e agradável. Só que para a gente ter essa vontade, a gente tem que ter uma mente renovada. Então, que a gente venha ver as consequências e que a gente venha escolher com o Espírito. Porque a partir do momento que a gente escolhe com as nossas emoções, a gente vai colher. E aí eu não sei, né, como vai ser essa colheita para vocês. Quantas pessoas aí estão destruindo o seu futuro? Eu não sei como você está escolhendo viver o seu casamento, como você está escolhendo criar seus filhos, o que eles estão vendo, porque crianças não têm discernimento ainda. Então, os pais, as crianças, elas fazem aquilo que elas estão vendo. Então, os pais têm que escolher para ela, e mesmo que elas não queiram, eles têm que escolher. Diz que a gente escolha de acordo com a vontade de Deus, em linha com a palavra. E a gente agora aprendeu sobre escolher. A gente já aprendeu sobre escolher. A gente já aprendeu sobre não ser governado pelas nossas emoções. E o último que eu queria falar é sobre quando a gente escolhe algo que não é da vontade de Deus, é o quê? A gente está fazendo o quê? Uma escolha errada, mas é uma desobediência, não é isso? Então, agora a gente vai falar sobre desobediência. E tem muitos personagens bíblicos que a gente podia escolher sobre desobediência, né? Sansão, Judas. Mas aqui a gente vai falar sobre
Adão, porque é o principal, né, da história. E é no Gênesis, capítulo 3. 3. Aqui no versículo... Pronto. 7. Não, começando no versículo 6, melhor. Então, Deus disse para eles, né, não comer da árvore, do fruto da árvore. E aqui, no versículo 6, diz assim: a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter um entendimento. Aí, apanhou a fruta e comeu, e deu a seu marido, e também comeu. Nesse momento, os dois abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Então, costuraram folhas de figueira para usar como tangas. E aqui, passando para o versículo 17. Deus disse o seguinte para Adão: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a sua terra será amaldiçoada e você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Eu só vou ler até aqui, mas a gente conhece de bastantes consequências, que a primeira dela foi o afastamento. Adão, ele não era mais um ser espiritual ali, ele era um ser carnal, ele se tornou um pecador e principalmente ele se tornou inimigo de Deus. Ele trouxe para eles consequências para a geração dele, para os filhos deles e para as gerações futuras, porque o preço foi pago com muito pesar. Então, Adão, naquele momento, pela desobediência, e principalmente quando a gente vem a ser, ele foi desobediente e ele não se responsabilizou pelo que tinha feito. Ele disse a Deus, foi a mulher que tu me deste. E aí, eu pergunto, Adão, naquele momento, ele foi desobediente a Deus e pecou, ou ele pecou quando ele disse que foi a mulher que temia? Os dois. Mas ele podia ter se arrependido, mas ele não se autorresponsabilizou pelo que ele tinha feito. Ele só culpou a mulher. Mas o que eu quero dizer é que a gente venha a ser filhos obedientes de Deus, porque Deus espera a obediência da gente. E espera a obediência, sim, a palavra dele também. Mas naquele momento, quando Adão se afastou dele, ele se afastou também da presença de Deus. Ele perdeu todas as bênçãos que ele tinha ali no paraíso. Ele perdeu de tudo que Deus tinha escolhido para ele. Ele perdeu a presença de Deus. Então, a desobediência nos afasta de Deus. A partir do momento que a gente é desobediente com Deus, a gente está se afastando de Deus também. Só que Deus é misericordioso. Deus nos perdoa a partir do momento que existe o verdadeiro arrependimento. E Deus foi tão bom que pela desobediência de um, pela obediência de outros, nós fomos salvos. Nós tivemos salvação, nós vivemos em Cristo agora e morremos para o pecado, mas o pecado ainda existe, só que a gente venha ponderar a nossa mente. O que é isso? Deixar que a nossa mente seja controlada pelo nosso espírito, para que a gente venha fazer as coisas certas, escolher as coisas certas, escolher o caminho do Senhor, e que a partir do momento que a gente escolhe os caminhos de Deus, a gente trilhe pelo caminho da obediência. Porque Deus se agrada de filhos obedientes. E a partir do momento que a gente é obediente, a gente vai estar andando na presença de Deus. A gente vai estar recebendo bênçãos de Deus, porque Deus vai se alegrar conosco. E a gente vai usufruir de tudo aquilo que Deus prometeu para a gente. E o Espírito Santo vai andar conosco. O Espírito Santo vai andar conosco nos guiando. Vai andar conosco nos consolando. Vai andar conosco todo o tempo. Porque se a gente não anda em obediência, a gente vai entristecer o Espírito Santo, como a Margarida falou na semana passada. E quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente também se afasta da presença de Deus automaticamente. Então, que a gente não venha ser como Adão, que escolheu a desobediência. A gente venha escolher a obediência, que a gente venha
andar segundo o Espírito de Deus, que a gente venha andar de forma espiritual. Que a gente aprendeu que quando a gente anda de forma carnal, a gente escolhe ser um ser carnal, mas nós somos aqui todos seres espirituais, e nós escolhemos viver de acordo com a vontade de Deus. A gente escolhe viver o melhor de Deus, que Deus já planejou para a gente e já deixou tudo firmado, conforme Ele escreveu em sua palavra. Amém. Essa foi a palavra. Amém. Terminei. Aleluia. Vocês entenderam? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, amados, olha só, eu fiz assim, a gente foi guiado, né? Porque você vê que quem pregou na quinta, essas pessoas estão em treinamento. Quem pregou na quinta foi uma pessoa que terminou o Dunamis já, Margarida e tal. E quem pregou hoje foi uma pessoa que está fazendo o Dunamis. Então, eu quero dizer para você que a palavra, ela faz uma grande diferença na sua vida. Então, quando eu digo para você, faça o Dunamis, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar. Então, é esse sentido. Porque tudo que você conquista é na sua alma, mas a conquista no espírito, ela domina a sua alma, domina o seu corpo e vai para a eternidade. Então, amado, olha, se você ainda não fez, não perca tempo, faça, porque é algo poderoso em nome de Jesus. Então, achei ele uma nova convertida, tá, né? Você vê o nível de palavra que ela já está. A Margarida também tem pouco tempo, não tem muito tempo, para você ver o nível de palavra que a Margarida está. Então, tudo isso é a palavra sendo ensinada, sendo ministrada nos corações das pessoas. Então, vê que todo mundo pega em linha com a palavra. Ninguém fala heresia, todo mundo é em linha com a palavra. Isso é maravilhoso, amém? Então, a igreja, ela cresce com bases bem sólidas, ok? Sábado tem encontro das mulheres, amém? Tem a Expo Bíblica, tem o culto às 19 horas, às 18 horas, e vai ser bênção de Deus em nome de Jesus, amém? As mulheres estão empolgadas? Amém. Isso. Então, você que a partir das 16 horas, nós vamos estar aqui, a igreja deve valorizar isso. Isso foi um trabalho maravilhoso, onde a Patrícia dividiu as equipes de mulheres, amém? Então, a gente deve valorizar esse evento da nossa igreja, as mulheres, porque essas mulheres, elas estudaram, pesquisaram, vão montar o stand aqui, falando daquela mulher, daquela pessoa. Então, você vai ter a oportunidade de tirar as suas dúvidas, de fazer pergunta. Elas estão preparadas para te responder. Então, amados, isso é um trabalho maravilhoso, porque vai trazer conhecimento. Eu tenho certeza que as mulheres que pesquisaram não adquiriram conhecimento, né? Então, você adquire muito conhecimento quando você estuda. E também as pessoas que vão vir aqui vão poder tirar suas dúvidas a respeito daquele assunto. Então, a igreja deve valorizar, cada mulher deve valorizar isso em nome de Jesus. Amém? Então não falte, tragam pessoas em nome de Jesus. E às 18 horas tem culto, aí só é o culto só para as mulheres em nome de Jesus. Então, as mulheres vêm se preparando, teve o evangelismo, e eu quero saber das duas vidas que se converteram, se quem se está acompanhando, se ligou, se não, se perderam. Então, quem foi que, qual foi o grupo que ganhou? Foi a Vaninha quem? Não, o seu grupo, quem é? E então, ligaram para a mulher? Ligou, entrou em contato com ela, tudo. Foi fazer visita já? Não? Tem que ir, senão, pronto, se não se perde, mas tem que ir atrás em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, coisa maravilhosa hoje que você aprendeu da palavra dele em nome de Jesus. E domingo, amado, tem ceia, não falta ninguém em nome de Jesus. Venham para a igreja,
façam a parte de vocês. A mente de vocês vão pedir para vocês ficarem em casa, mas o Espírito vai dizer, venha para a igreja. Você aprendeu hoje, né? Então, dê o seu dízimo agora, o diácono Valmir vai passar, salva. Dê o seu dízimo, dê a sua oferta e eu quero orar pelo seu dízimo, pela sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Bota na mão, seu dízimo, sua oferta. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada dízimo, por cada oferta, e cremos que estão abençoados pela prática da palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode passar, diácono Valmir. Tá. E lembrando para as mães que sábado não tem DI, porque todas as mulheres do departamento infantil estão todos envolvidos. Então dá um jeito aí, os pais ficam com os filhos, isso é bênção de Deus, amém? Olha quem está com a gente, a irmã Jó, já viram a irmã Jó já? Amém? A irmã Jó veio trazer o Mateus e está aí. É em nome de Jesus. Vai quando? Terça? Muito bem, vai visitar a gente, viu? Amanhã vai lá, né? Tomar um cafezinho? Pronto. Amém? Então, amados, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, sábado, que hora? 4 a Expo e às 18 o culto. Amém? Não faltem. Vão em paz.